chegou a hora da gente conversar com um hipnoterapeuta, que é o nosso querido Osni Moritz, isso mesmo. Ele veio para conversar com a gente sobre como a gente pode ativar a nossa mente e vencer, por exemplo, a procrastinação e até mesmo a preguiça. Eu não sei se a palavra preguiça é algo que me chama a atenção, mas eu digo que seja a indisposição, que às vezes você no dia a dia tem, né? E que a gente chama de preguiça, mas que de uma certa forma, para você, se for preguiça, vamos ver se com este profissional a gente consegue dar uma guinada e você muda esses pensamentos, não é isso, meu querido? Sim. Osni, seja bem-vindo. Gratidão por estar aqui. A gratidão é nossa. A gratidão é nossa. Eu gostei porque ele já chegou dizendo, olha, aqui tem uma energia boa. É isso mesmo? Sim, sim. Você sentiu essa energia? Opa, com certeza. Que bom, que bom, que bom. Mas olha, vamos começar falando para quem está em casa. É porque essa palavra preguiça, eu tento não colocar ela na minha mente. Não sei se eu tô certa ou se eu tô errada. Quando eu amanheço, digamos que com um pouco de indisposição, eu costumo dizer, olha, sai preguiça. Se eu tô indisposta, bora. Porque às vezes acontece. E às vezes as pessoas também, nesses últimos tempos, estão tirando muito proveito da história. O Covid-19 me deixou indisposta. Eu ando muito desanimada, meu corpo anda quebrado. Ninguém tá dizendo que não seja. Mas tem algumas pessoas que parece que estão tirando um pouquinho de proveito do Covid. Estão colocando o Covid como culpado em tudo. Sim. Né? Seja bem-vindo, bom dia. Uma alegria estar aqui, né, esse tema tão palpitante nos dias de hoje, principalmente para quem está muito tempo em casa, né, como nesse período de pandemia. Na verdade, a nossa mente, ela se divide em mente consciente e mente subconsciente. O consciente é a forma como a gente age no dia a dia, como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente trabalha, como a gente vive. E o subconsciente é onde está programada todo o nosso modo de ser, onde está toda a nossa programação. Nós somos como um computador, tá? Por exemplo, um computador que não tem um programa de calculadora programado, ele não vai fazer cálculo no dia a dia. Se ele não tem um programa de editor de textos, ele não vai editar textos no dia a dia. Então, mais importante do que o consciente, que é essa parte de viver o dia a dia, é quais são as crenças que nós temos. Qual é a programação interna que nós temos. E a hipnoterapia faz isso, faz uma modificação nessa programação interna. Segundo a neurociência, só existem duas formas de se criar, modificar ou extinguir uma programação subconsciente. Ou através da repetição, ou através do forte impacto emocional. Forte impacto emocional, por exemplo, alguém que bateu o carro e não quer mais dirigir. Alguém que foi assaltado e não quer mais sair de casa. Agora imagina alguém que sofreu bullying na escola. Nossa. Alguém que foi vítima de um estupro, por exemplo. Aquilo fica reverberando dentro da pessoa e a pessoa no dia a dia, no consciente, começa a se retrair. E a outra forma que nós temos de colocar uma programação subconsciente é através da repetição. Imagina uma menina de 5 anos, por exemplo, que o pai sai de casa e foge com a amante. E a mãe começa a falar assim, filha, homem não presta. Ou então, acho que toda menina já deve ter escutado isso, filha, estuda para você passar no concurso, que é para você não depender de homem nenhum. Isso é até forte, empoderador, mas imagina escutando isso 5 vezes por dia durante 20 anos. É que nem a história do estudo. Menina, tu é burra. Menina, tu é burra, tu é burra. A pessoa cresce com aquele pensamento, coloca na mente, vira uma raiz. Isso. Então, essa menina, quando crescer, certamente vai ser uma menina que não consegue se relacionar com ninguém, ou entra e sai de relacionamento, ou então sabe aquela tiazona de 60 anos que mora com a mãe dizendo para todo mundo, a minha missão é cuidar da minha mãe. Não, a sua missão é ser feliz. Você que está com a programação errada e não consegue extrair isso para o teu dia a dia. E o nosso modo de ser, a procrastinação é a mesma coisa. Quantas e quantas vezes, desde que a gente é pequeno, a gente se acostumou a deixar tudo para a última hora. Ou porque não é interessante ser feito, ou porque não é prazeroso ser feito. Medo de não dar certo. Exatamente. Então a gente vai empurrando tudo para o prazo final. A gente perdeu essa programação de fazer o que tem que ser feito. Porque a ideia na mente da gente, pelo menos na minha concepção, é que uma coisa é fazer o que se gosta, outra coisa é fazer o que tem que ser feito. A ideia é fazer aquilo que tem que ser feito até que aquilo vire um hábito, até que se programe dentro da gente e se transforme em algo que a gente goste de fazer. Prazeroso, Prazeroso. Né? Porque quando você fala a respeito de, por exemplo, as pessoas
ficam, na verdade, evitando que aquilo aconteça, dando um não sempre quando é para... Vira uma bola de neve que não era para virar essa bola de neve. Exatamente. Você, na verdade, concretiza o que você mentalizava que fosse acontecer. Você poderia evitar, porque a partir do momento que você bate de frente e você enfrenta, automaticamente essa raiz está sendo arrancada. Exato. Isso é uma ajuda mental, claro. E até mesmo para a autoestima da pessoa, porque a partir do momento que ela arranca uma raizinha, vai arrancando aquele raiz por raiz, ela está tirando esses traumas. Exato. Pode ser dessa forma? Claro, maravilha. E a gente não precisa fazer planos de longo prazo. Quantas pessoas pulam as ondas de Réveillon dizendo esse ano eu vou emagrecer e não emagrece? É verdade. Esse ano eu vou mudar e não muda. Então nós podemos fazer planos de curto prazo para hoje. Hoje, quando acordar de manhã, só hoje eu vou fazer o que tem que ser feito sem esperar o prazo final se esgotar. E aí quando, nesse mecanismo de compensação da nossa mente, quando chega a noite, a nossa mente olha para o dia e diz, poxa, eu sou capaz de cumprir essas metas. E começa a liberar hormônios de prazer, como a serotonina, que é um hormônio encontrado no chocolate, por exemplo, é muito prazeroso. E você começa a ter prazer em fazer aquilo que tem que ser feito. E aí você começa a programar a sua mente e a vida começa a acontecer sabendo que você faz acontecer e não fica numa zona de conforto esperando que as coisas caiam no teu colo. Isso é uma forma de você já começar a seguir. Sim. E por uma vida saudável. Claro. Podemos dizer que hoje, como um profissional desta área, muitas pessoas têm te procurado com esta finalidade, preocupados e de uma certa forma, se queixando destas questões nesses últimos tempos? Muito, muito. Principalmente pais. Super protetores, que fazem tudo pelo filho, não deixa o filho arrumar a própria cama, não deixa fazer o próprio café, não deixa fritar um ovo. E aí, quando chega ali naquela pré-adolescência, eles nos procuram dizendo, meu filho tem uma preguiça enorme, ele dorme o dia todo, ele não faz nada. Mas o que ele vem fazendo com repetição, desde que era pequeno, para que ele pudesse programar isso dentro dele? Ou o contrário, né? Exato. Às vezes o filho não quer viver essa situação, porque a mente dele enxerga de uma outra forma. Pode acontecer isso? Muito. E aí ele diz, não quero mais isso pra mim. Aí é o momento que ele cria uma certa liberdade e aí provavelmente ele venha a ter uma vida diferente daqueles exemplos que ele tinha. Pode acontecer isso? Claro, nós somos uma somatória das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Se você parar para se observar, você vai perceber que você tem um pouquinho de cada uma daquelas pessoas que a gente mais convive. E esse jovem, inevitavelmente, nessa geração saúde que nós vivemos, convive com pessoas que fazem academia, que saem para caminhar de manhã cedo, que se alimentam melhor. Cada vez mais nós estamos vivendo um despertar consciencial imenso na nossa humanidade. Momento em que as pessoas começam a despertar, a olhar mais para dentro de si mesmo. E eles começam a ter contato com essa nova realidade, seja através de amigos, seja assistindo um vídeo no YouTube, uma palestra na internet, e eles começam a achar aquilo bacana e eu vou inserir isso. Eu conheci um jovem, há umas 2 semanas atrás, que os pais médicos, extremamente materialistas, e ele assistindo palestras no YouTube adotou um estilo de vida minimalista. No quarto dele, ele já tirou tudo que não serve, tirou a TV, porque, segundo ele, e um jovem de 16 anos, segundo ele, a TV pode programar, ele assiste só programas de entrevistas, só assiste programas selecionados por ele próprio, inclusive está assistindo aqui agora. Ele programou a mente dele para viver bem. Isso. Tipo assim, eu vou dar um bloqueio um pouquinho na minha família que eu amo, naqueles hábitos que não estão sendo saudáveis para mim, e já que eu tenho um quarto só meu, eu vou criar uma mente saudável aqui. Nossa, rapaz, isso é fera! Nossa, que dica, que exemplo que ele está dando através de você para quem está em casa agora. Ninguém está dizendo abandone papai, abandone... Nem, de jeito nenhum. O que ele quis fazer foi ter uma qualidade de vida, porque na verdade, no final de tudo, é isso. O pai e a mãe criam o filho para a vida. É para a vida. Não é para si. E quando a gente cria um filho para a vida, a gente tem que preparar esse filho para que ele não sofra o que a gente imagina que ele não deve sofrer. Exato. Porque muitas vezes quando você cria muito debaixo da asa, como todo mundo diz, você não está preparando teu filho para a vida. Aí amanhã ou depois você vem a faltar e teu filho vai sofrer. Então,
Isso né? pode acontecer. Quando os pais criam bem os seus filhos, quando preparam eles para a vida, para enfrentar as adversidades, para enfrentar as perdas, porque a vida ela é feita de perdas também. Então, não é por que isso aconteceu comigo, é para quê? O que eu posso aprender com tudo isso? Então, quando os pais educam seus filhos para enfrentar essas adversidades da vida, pode soltar no mundo, pode soltar preparadíssimos. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim: Vanusa, como você acha que você criou seu filho? Eu tenho um filho que vai fazer 22 anos e já tem a independência dele, já não vive mais em casa. Eu sofri horrores. Foi muita confusão antes dele sair de casa, porque na minha mente ele não poderia sair enquanto ele não se casasse, né? Eu tinha na minha mente isso. Mas aí, de repente, ele saiu e um dia uma pessoa chegou em mim e disse assim: Vanusa, não sofra tanto, porque como é que seu filho está hoje? Eu falei: não, hoje ele paga as contas dele, ele tem o trabalho dele, tem a vida dele, então você deu a melhor criação. Olha. A criação de uma boa mãe, de um bom pai, é quando o filho consegue viver bem não estando mais com vocês. Ele consegue ter o próprio trabalho, ele consegue pagar as contas dele, ele consegue ter uma vida legal, consegue ir e vir como um passarinho que foi alimentado, vai resolver as coisinhas dele e volta para demonstrar esse sentimento, esse amor. Eu falei: não, é desse jeito que meu filho vive hoje. Então você deu uma boa criação. O ruim seria se ele estivesse fora vivendo a pior vida, né? Exato. Seria ruim. Tipo, quando eu digo pior vida, gente, não é deixar teu filho não quebrar a cara, não, que de vez em quando é necessário. Mas é aprender com a vida, né? Sim, sim. Um grande erro dos pais é dizer: o meu filho não vai passar pelo que eu passei. Porque passa. Passa, esse é um perrengues, planeta. Até para valorizar também, né? Sim. Não é porque a gente quer não, de jeito nenhum. Mas o seu filho, ele precisa enfrentar esse mundão que está aí para que ele vá passando, né? É verdade. Porque senão ele fica ali parado naquele ponto, nem vai para frente, nem cria novos objetivos, nem foca algo positivo e vai ficar voltando, mas para se lamentar, né? É isso. E tudo depende de uma programação mental. Por exemplo, os pais que sabem com amorosidade, desde pequeno, dizer não para um filho, ele começa a fortalecer esse filho para que ele tenha resistência a um hormônio chamado de catecolamina, que é o hormônio da vontade. E essa criança, criando essa resistência à catecolamina, não vai ser aquela criança que fica berrando na porta de uma loja de brinquedos para o pai se enfiar em dívidas e comprar um brinquedo que não pode. Ele não vai ser aquele adolescente que numa festinha, por exemplo, um colega que oferece um cigarro de maconha, ele não sabendo dizer não, vai lá e se joga, né? Não vai ser aquela menina que no primeiro namoradinho que força transar sem camisinha, vai lá e, sei lá, pega uma doença ou engravida. Não vai ser aquele adulto que vê o carro mais novo passando e não dorme nem de noite enquanto não for lá e não trocar. Naquele carro, e né? fazendo dívidas e criando situações horrorosas para a própria vida. Então, quando a gente começa a conhecer e educar da forma correta os nossos filhos desde pequeno, né, tornando eles fortes, saudáveis, eles vão enfrentar todas as adversidades da vida. Muito bom. Eu fico extremamente feliz. Eu queria que você hoje, em homenagem ao Dia das Mães, segundo domingo de maio, você pudesse dar uma dica para a mãe que está em casa, que não deixa de ser para o pai, para a família, né? E para o filho, que não deixa de ser todo aquele ser humano que está por aí assistindo a gente agora. Eu queria que você passasse uma dica a respeito desse assunto para que as pessoas, se nesse momento não estão conseguindo se levantar, que elas possam acreditar que a mente pode ser transformada e que essa raiz pode ser arrancada para se começar um novo, uma sementezinha nova na qualidade de vida. Pode ser? Claro. Então vamos lá. Nós precisamos ter uma perfeita congruência entre o pensar, o falar e o agir. E durante muito tempo nós pensamos uma coisa, falamos outra e agimos de outra forma completamente diferente. E precisamos então trazer de volta essa congruência, tá? Tem um exercício muito interessante que vocês podem fazer brincando em casa, é o pensar fazer. É muito tranquilo, é um exercício da hipnose, inclusive. Então, sempre que você for fazer as mínimas coisas do dia a dia, as mínimas coisas da vida, você, antes de fazer, beber água, pegar uma caneta, pegar o celular, ir no banheiro, você para, fecha os olhos, imagina que você está fazendo aquilo, abre os olhos, vai lá e faz igualzinho. Então, viu o celular em cima da mesa, né? Antes de pegar o celular, fechou os olhos, imaginou que você foi lá pegar
abre os olhos e pega 5 segundinhos. Você vai mostrar para sua mente que você é capaz de fazer tudo aquilo que você pensa em fazer. E amanhã ou depois, certamente, você vai fazer coisas maiores, projetos maiores. Em relação a essa relação pais e filhos, honrem-se mutuamente. É isso, é a dica que eu dou para vocês. Filhos, honrem os seus pais. Se não fossem eles, vocês não estariam aqui. E quando eu falo em honrar, eu não falo amar. Amar é uma escolha, é um sentimento que se desenvolve. Eu digo honrar, é diferente. Saiba que se não fosse ele, você não estaria aqui. Pais, entendam que os seus filhos não são vossos filhos, são filhos do mundo. Então, treinem a mente dos seus filhos para que eles possam encarar o mundo e serem os melhores seres humanos que eles podem ser ali mesmo onde eles estão. Nossa, que bom, que maravilha. Osni, você falou tudo e um pouquinho mais. Gostei muito. Honrar pai e mãe. Eu acho que a palavra certa é essa, porque quando você honra, você respeita. Amar realmente é algo que você tem que saber se sente ou não. Sentimento de amor. E essa questão que você falou também de você não permitir que o outro se torne invasivo, né? Te entre demais aonde você não quer que aconteça, onde você não quer que se vá. É muito legal, porque isso você faz com que o ser humano se valorize. Valorize sua própria pessoa. O não é não e o sim é sim. E quem está do outro lado tem que respeitar isso. Então eu agradeço de coração pela sua presença. Eu acho que essa sexta-feira vai ser muito legal para o final de semana, para as pessoas ficarem em família, para as pessoas entenderem um pouco mais do que é respeito. Quem estiver assistindo, se souber absorver, colher o melhor nessa sexta-feira. Quero te desejar que Deus te abençoe, tá? Que te dê saúde, coragem. E eu queria que você me falasse como é que as pessoas fazem. Você tem Instagram? Tenho sim. hipnoterapia.pi. Lá no Instagram, simples assim. Aí fala contigo lá no sim, direct. Sim. Osni, gostei muito de estar aqui com você.